Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Queridos, eu quero ler apenas o capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Versículo de número 23, somente, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Você pode tomar seu assento. Eu pediria, por gentileza, que você não fechasse a sua Bíblia. Nós vamos caminhar no capítulo 4 nessa noite. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um tema maravilhoso. Essa noite nós vamos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Serei breve, objetivo, mas o meu pensamento, o meu desejo é que Deus possa falar ao seu coração. Os amados sabem, um tanto quanto eu, que João, o apóstolo, quando ele relata acerca do ministério de Jesus, o objetivo de João é mostrar para o povo de Deus em geral, a igreja espalhada, que Jesus Cristo de fato era e é o Filho de Deus. Quando João escreve o seu evangelho, a Bíblia nos relata que ele começa no capítulo de número 1, relatando sobre a encarnação do Verbo. Este evangelho, ele foi o último dos 3 evangelhos. Mateus, Marcos já haviam sido escritos, e Lucas também. Então João escreve com a finalidade de levar os cristãos de sua época a um novo nível de adoração a Deus. Eu sei que este tempo e este tema é muito amplo, sei que este assunto é exaustivo em toda a Escritura, mas eu quero permanecer no capítulo 4, e eu quero compartilhar com os amados nessa noite algumas verdades que Deus falou no meu coração. Para esta noite eu pediria a você que acompanhasse comigo o capítulo de número 4, nós vamos de forma bem expositiva, versículo de número 1, que diz assim: quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Verso 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Verso 3, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Queridos, nós percebemos nesse evangelho que João ele começa relatando, e o que me chama a atenção é que no capítulo de número 2 e 3 há uma disputa entre os discípulos de João. Há uma disputa também entre os fariseus. Quem era maior, Jesus ou João Batista? Perguntaram para João Batista se ele era o Cristo, se ele era o Elias que havia de vir. Ele disse: não, eu sou apenas aquele que prepara o caminho para ele. Ele está enfatizando, ele está centralizando o ministério de Jesus Cristo, tirando o foco totalmente dele e mostrando que Jesus era de fato o Filho de Deus, o batizador com o Espírito Santo, e aquele que havia de vir e trazer uma nova liturgia para o seu povo. Os amados sabem que quando João ele narra esses eventos, no capítulo 4 diz que Jesus faz questão de sair. Jesus sai da sua terra, Jesus sai da Judeia para ir à Galileia. E eu perguntei ao Espírito de Deus qual era o objetivo de Jesus. Eu sei que você também pode perguntar por que é que Jesus sai da sua cidade e vai para a Galileia. O versículo anterior, que é o versículo 1, diz que havia uma disputa. Entenda que o versículo 23, nós vamos tratar de adoração. Jesus vai ampliar a visão teológica, prática, devocional do que é adoração. Porém, não podemos falar de adoração
sem antes deixar passar esse detalhe importante. Jesus sai da sua cidade e vai para a Galileia, rumo à Galileia. O texto diz, no versículo de número 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. E o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração, e talvez isso não seja muito agradável, talvez isso seja desconfortante ouvir isso, mas ele não pode ficar em um lugar dividido. Quando eu leio este texto, eu percebo que antes de falarmos de adoração, nós precisamos ter uma vida baseada na unidade do amor de Cristo Jesus. Jesus sai da sua cidade com rumo para ir para a Galileia, e a Bíblia diz que ele vai passar por Samaria. Os amados sabem que dentro da cultura judaica, nenhum judeu passava por aquela cidade. Alguns diziam que o povo samaritano era como cachorro sujo, era como pessoas impuras. Eles eram proibidos de cumprimentar um samaritano, eles eram proibidos de passar por Samaria. Porém, no versículo de número 2 e 3, eu entendo que aonde o homem não passa, Jesus passa. Se nós olharmos dentro de um contexto social, Jesus, antes de falar de adoração, ele vai falar de uma mudança social. Jesus vai quebrar alguns protocolos aqui. Ele sai de um lugar dividido para entrar em um lugar onde ninguém até então havia entrado. Queridos, isso intriga-me, isso chama minha atenção, porque se o homem não entra, Jesus entra. Se o homem não dá nada, Jesus valoriza. Se o homem não investe, Jesus investe. E eu dou graças a Deus, e eu quero ser bem objetivo, que quando olhamos para nós hoje, nós só estamos completando aqui mais um ano de festa, porque Jesus olhou para você. E num contexto devocional, você, com todo respeito, não era valorizado. Olhavam para você e não viam potencial em você. Mas Jesus olhou para você e disse: eu vou passar por aquela vida, eu vou transformar aquela vida, eu vou libertar aquela vida, eu vou transformar aquela vida. Nós não podemos falar de adoração sem antes falar de adoradores. E aqui eu quero compartilhar com os amados, no mínimo 5 coisas que a mulher samaritana não sabia. Versículo de número 4, a palavra de Deus continua dizendo, e o versículo também de número 9, ela se encontra com Jesus. Jesus, em uma forma humilde, pede àquela mulher água. Ele quebra vários protocolos. Para quê? Para criar o diálogo, para criar a aproximação. Jesus é o maior ganhador de almas, e ele sabe usar a estratégia certa. Ele se aproxima perto dela e pede a ela uma água, pede a ela um pouco de água. A Bíblia diz então que ela olha para ele e diz: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou uma mulher samaritana? Versículo de número 9 e versículo de número 10, Jesus dirige-se à mulher e diz: se tu conheceras o dom de Deus. Diga comigo: dom de Deus. A primeira coisa que aquela mulher não sabia era que Jesus era a manifestação do dom de Deus. A humanidade não merece, mas ele é o dom de Deus. O homem não merece, mas ele é o dom de Deus. E isso está contextualizado com João 3,16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Aquele que é o dom de Deus para nós, como presente de Deus, se apresenta a ela. A segunda coisa que a mulher samaritana não sabia, ela entendia muito de poço, ela entendia muito de herança de Jacó, mas Jesus apresenta para ela a fonte. E o que me chama a atenção é que toda essa introdução antecede o assunto de adoração. Por quê? Nós não podemos falar de adoração com base naquilo que é parado, com base naquilo que não é fonte, com base naquilo que não tem vida. Jesus antecede o assunto da adoração para mostrar para a mulher que o novo nível de culto estava chegando. E que novo culto é esse? Um culto baseado na vida do Espírito, na ação dinâmica do Espírito. Eu sei que é desconfortante ouvir isso, mas quando falamos de adoração, não podemos ter base em poço vazio e água parada. Os amados sabem que água parada traz dengue, traz doença. Água parada é sinônimo de doença. Jesus estava dizendo para ela: se você beber desta água parada, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, oh glória, esta água que eu te der, se fará em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus estava ensinando para aquela mulher, no mínimo, duas verdades acerca da água. A primeira verdade é que um culto baseado na adoração não é um culto morto, sem vida, parado, inanimado. Pelo contrário, o culto é um culto dinâmico, com vida, com o mover do Espírito de Deus. Eu vim aqui como servo da palavra, como servo dos senhores, para dizer que a fonte ainda continua jorrando. Nós podemos entender muito de poço, nós podemos dar aula sobre poço, nós podemos falar de herança de Jacó, mas tudo isso é mera liturgia falida e morta. O culto pentecostal ainda é marcado pela manifestação da fonte, da água. Querido, eu estou tentando nessa noite centralizar a mensagem na pessoa de Jesus Cristo. Só chegamos a 34 anos por causa da fonte. Só chegamos a todos esses anos por causa da fonte. Então nessa noite eu quero levantar aqui: toda honra, toda glória seja dada à fonte. É a fonte que te sustenta. Alguém levantou a mão, então eu vou liberar uma palavra. Você só está de pé por causa da fonte. Você não parou por causa da fonte. Cordovil continua sendo o que é por causa da fonte. Então nesta noite, abramos mão dos poços sem vidas, mortos, porque a água ainda continua jorrando. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A fonte ainda continua jorrando. E em pleno século 21, a crise não é de água, a crise é de pessoas sedentas. Vou repetir mais uma vez. Em pleno século 21, a crise não é de água, a crise é de pessoas sedentas. Jesus estava ensinando para a mulher samaritana algumas verdades. Ela não conhecia o dom de Deus, ela não conhecia a fonte,
e ela não conhecia a identidade de Jesus. Quando falamos de adoração, falamos da centralidade de Cristo, e isso parece antagônico, paradoxo, por quê? A centralidade de alguns cultos hoje tem sido o homem, é para o homem, tudo para o homem, por causa do homem, para o homem, é o homem que faz. Só que quando olhamos para a cruz diz, não é o homem que faz, mas Deus que se fez homem é que fez. Quando olhamos para a cruz de Cristo, podemos olhar para os nossos méritos, para nossas conquistas e dizer, nada disso seria possível se não fosse por causa da fonte. E eu vou fazer uma pergunta desafiadora: quanto é que você pagou para chegar aonde chegou? Nada. A fonte pagou tudo. Oh, glória a Deus! Você é um servo de Deus, porque a fonte achou você. Você era poço seco, vazio e morto, mas a fonte achou você, batizou você com o Espírito Santo, te deu uma família, te deu um ministério, te deu uma igreja. Então nessa noite, o clamor do Espírito Santo para nós é, João capítulo 2, necessário que ele cresça e que eu diminua, porque dele, para ele, são todas as coisas. Você pode melhorar esse glória, hein? Você pode melhorar esse glória. Remalai, Joe, Manaia. Oh, glória a Deus, é por causa dele. Mais de 100 anos do movimento pentecostal na Assembleia de Deus, por causa dele. Se temos doutores, é por causa da fonte. Se temos profetas, é por causa da fonte. Se temos pregadores, é por causa da fonte. E os profetas e doutores só são alguma coisa porque a fonte, a glória. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem fonte aí? 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 Então adore a Deus, porque ninguém tem nada a ver com a sua adoração. É você quem sabe a tua dificuldade. Oh, glória! Dolosimanaka. Oh, glória. No começo você chorava. Jesus mostrou para essa mulher que o tempo pode roubar de nós a identidade dele. Jesus mostrou para ela que o tempo pode roubar a identidade dele. Ela está focada na herança de Jacó, e Jesus se apresenta como ela, como a fonte. E infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho do mercantilismo, aonde os falsos profetas têm os seus viciados para sustentar. As pessoas não vêm ao culto para ouvir o que Deus quer falar, mas elas estão batendo de porta em porta para ouvir o profeta profetizar. As pessoas não vêm ao culto para trazer mais, elas vêm ao culto para receber mais. E culto não é sobre receber, culto é sobre trazer. Oh, glória a Deus. Deixa eu lhe perguntar, você trouxe alguma coisa? Trouxe alguma coisa nessa noite? Eu sei que tem um glória a Deus e um aleluia aí, que já está entalado há mais de semana. Quebra o seu cântaro nessa noite, abra a mão dos seus títulos. Aqui nessa noite só há um lugar para os adoradores. Para os adoradores. Não tem esse negócio de grande, de pequeno, de preto, de branco, de rico, de pobre. Oh, glória, só tem lugar para um tipo de pessoa: adorador, 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 adorador. Já que você levantou a tua mão, por gentileza, dê o seu melhor glória. Adorador. Só. Oh, glória a Deus.
Alamashuri kandarabahai. Não tem como falar de adoração sem uma vida transformada. Versículo de número 15. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que eu canto aqui precisa revelar a verdade que eu vivo aqui. O que eu canto aqui tem que revelar a verdade que eu vivo aqui. Eu não posso cantar sobre a verdade e viver uma vida de mentira. Jesus estava dizendo para ela: antes de nós tratarmos assuntos teológicos de adoração, você precisa mudar de vida. Porque não é só adorar, é adorar com a vida. Oh, glória a Deus. Não é só cantar, é cantar com a vida. E o salmista Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo bendiga o teu santo nome. Sabe o que Jesus estava mostrando para aquela mulher? Que a questão de adoração não está ligada ao tempo e a datas especiais. Adoração é um estilo de vida. Por muito tempo nós imaginamos que o sagrado estava se relacionado somente com o púlpito e altar de nossas igrejas. Não, não. Hoje nós aprendemos com o Espírito Santo que a questão de adoração envolve a sua casa, envolve a sua faculdade, envolve o seu trabalho. Pastor, eu posso estar cantando aqui e não ser para a glória de Deus, mas se você estiver lavando vasilha, varrendo a casa, lavando no banheiro da igreja, você não é pastor, você nunca pegou no microfone, mas você está lá lavando o banheiro da igreja com amor e com carinho. Você nem foi consagrado. Adorador não se preocupa com a cadeira, adorador não se preocupa com reconhecimento. Adorador quer entregar para ele o que ele merece. Deixa eu te dar uma notícia aqui: a sua carne não gosta de glória a Deus e aleluia. Quando você é salvo, seu espírito é salvo, sua alma entra no processo de santidade e a carne não se converte. E aonde entra a questão do adorador? Que quando o Espírito de Deus desce, a carne diz: você está cansado, mas o Espírito grita: eu quero adorar. Ou você chegou aqui chorando, cheio de prova, como eu, desempregado, e a carne diz: não adora não, mas o Espírito está gritando: ei, eu estou guardando essa adoração faz dias. A questão é: você vai dar ouvido à sua carne, ou você vai dar ouvido ao Espírito? Oh, glória a Deus. Eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do Espírito regenerado que há dentro de você. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o adorador confunde o adversário. Desempregado, pastor Carloma, ele está adorando. Enfermo, está adorando. Ainda que morra, morra adorando. Na dificuldade, adorando. Na prova, adorando. Eu não estou aqui para centralizar a teologia da prosperidade. Ele vai te dar, ele vai te dar. Não, não. Em Cristo, você vai chorar, mas vai chorar com Ele. Em Cristo, você vai passar por enfermidade, mas vai passar do lado dele. E sabe aonde a gente confunde o inimigo? É que a gente não adora pelo que ele faz, o que ele pode dar. A gente adora pelo que ele realiza dentro de nós. Qual é o maior presente? Salvação. Jesus estava dizendo para ela: você não pode me adorar se a sua vida não passar por uma transformação. A gente precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor. Nós precisamos ser melhor.
Querido, eu gosto de estudar, mas o meu diploma lá não mede o meu nível de adoração. Nível de adoração não se mede o quanto você tem de Deus. Nível de adoração se mede o quanto Deus tem de você. Jesus estava ensinando para ela que antes de falar de adoração, ela precisa viver uma transformação de dentro para fora. E isso é um confronto para o povo de Israel. Sabe por quê? Jesus sempre usou o samaritano para mostrar que o samaritano adorava mais que os judeus. Quando você vê o evangelho de Marcos, Jesus cura 10 leprosos. Só um volta para dar glória a Deus. E quem é esse? O leproso samaritano. Alguém judeu, rabino da época, diria: mas ele não pode adorar. Jesus disse: se vocês não querem, eu tenho alguém que quer. Se vocês não querem, eu tenho alguém que quer adorar. Se você não veio, tem alguém que veio. Jesus mostrou isso na teologia do bom samaritano. Jesus conta a parábola: um homem estava caído, passa ao sacerdote, passa ao levita, ninguém estende a mão. Na teologia do templo, quem é que está mais perto de Deus? O sacerdote, porque ele entra no santo dos santos. Na teologia do templo da adoração, quem está mais próximo da santidade de Deus? O levita, porque ele está adorando a todo dia. Na teologia do templo, aonde está o samaritano? Não passa nem na porta do templo. Jesus inverte tudo e mostra. Adoração não se mede pelo que eu visto, nem pela minha conta bancária. Adoração se mede pela disposição de amar alguém diferente de mim. Você pode não gostar de mim, mas eu tenho que te amar. Foi Jesus que mandou. Você pode não ir com a minha cara, mas eu tenho que te amar. Foi Jesus que mandou. Eu posso não ter o mesmo nível, mas eu sei de uma coisa: sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. E nem eu. Mas se a gente der a mão, junta, a gente vai chegar em algum lugar. Mude sua conduta para falar de adoração. Aí ela diz para Jesus: vejo que tu és profeta. E é tão interessante isso aqui. Primeiro ela reconhece que ele é um judeu. Depois ela reconhece que ela é profeta. Por quê, irmãos? Porque no culto nada fica escondido. No culto todo pecado é revelado. No culto tudo aquilo que é jogado debaixo do tapete é trazido de volta para fora. No culto, tudo aquilo que é oculto nas trevas, ele traz a revelação da luz. Por gentileza, a nível de didática, diga para esse irmão: nada fica oculto no culto que Jesus está. Ou a gente muda de conduta, ou ele vai mostrar quem a gente é para todo mundo. Oh, glória a Deus, eu vou repetir: ou a gente muda de conduta, ou ele vai mostrar quem a gente é de verdade. Caminhando para o final, quando falo de adoração, falo sobre a cruz, porque a cruz de Cristo modificou toda a liturgia do culto. Quando você olha para a antiga aliança, você tem sacerdotes, você tem profetas, você tem levitas, você tem o templo, você tem alianças. Quando você olha para a cruz, Jesus diz: o templo agora é vocês, o sacrifício de agora é o corpo de vocês, o louvor agora é dos lábios de vocês. Entenda que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em cada um dos senhores. Adoração não se mede ao templo local. Eu estou no ônibus, ali há uma adoração a Deus. Eu estou no dia a dia, pastor Josias, ali há uma adoração a Deus. No tratamento com os filhos dentro de casa, eu consigo adorar a Deus.
Da palavra de Deus diz que se nós não fomos tratados por dentro, com a boca nós louvamos a Deus, mas com a boca nós amaldiçoamos os homens. Eu quero nessa noite caminhar com os amados para o versículo de número 21 e 22 para a gente fechar. Versículo 20, Jesus diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Quem estava certo, samaritano ou judeus? Nenhum dos dois. Porque a Bíblia diz que Jesus procurou verdadeiros adoradores no meio do templo e não achou. Capítulo 2 de João, ele entra no templo. Estão fazendo a casa de Deus de comércio. Ele busca um adorador no templo e não acha, mas ele vai para Samaria e acha um adorador. Ele busca um adorador na sinagoga, tentam matar ele, mas ele entra em Gadara e até os demônios têm que se dobrar e adorá-lo. Ele entra no templo pela última vez em João, ele purifica o templo e diz: a casa de meu pai foi chamada para ser casa de adoração, e o Espírito ministrou em mim. Se ele não achar aqui, ele vai lá fora, vai pegar, vai limpar, vai trazer, mas sem adorador ele não fica. Ele não fica. Tem gente melhor do que eu para adorar. Tem gente melhor do que você para adorar. Tem gente que não almoçou, paga aluguel, anda de bicicleta, mas já deu mais glória a Deus e aleluia do que eu. Glória. Vós adorais o que não sabeis. Adoração sem entendimento é muita emoção sem conteúdo. O problema não é muita emoção sem conteúdo. O problema é muito conhecimento sem coração. Os samaritanos, muita emoção, pouco conteúdo. Os judeus, pouco conteúdo, pouco coração. Mas na nova dimensão da adoração, Jesus une os dois. Sabe por quê? Ele quer adoração, mas ele nunca joga um adorador fora. Eu vou repetir isso aqui. Ele quer adoração, mas ele nunca joga o adorador fora. Nós não podemos falar de adoração sem que haja alguém que o adore. E a gente olha na escritura, ele poderia jogar o cego Bartimeu fora, mas não jogou. Ele poderia jogar a mulher samaritana fora e não jogou. Ele poderia jogar a mulher apanhada no ato de adultério e não jogou. Cá para nós, se ele não jogou samaritano fora, você acha que numa festa como essa ele vai abrir mão de você? Antes de restaurar a adoração, ele está dizendo: eu te trouxe aqui, eu marquei essa data, eu marquei esse dia, porque eu vou mudar a tua vida, vou mudar a tua casa, vou mudar a tua... Oh, glória a Deus. Ele só pode resgatar a adoração se ele resgatar você primeiro. Agora, quando Jesus diz: aquele que o adora em espírito e em verdade, versículo de número 23, a hora vem, diga comigo, a hora vem. E já chegou. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês estão apegados à liturgia morta, mas a verdadeira adoração já chegou e vocês nem perceberam. Se os de casa não percebem a chegada dele, alguém percebe. Ele estava no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue tocou nele. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude.
Se os discípulos não tocam nele, tem uma mulher imunda que toca. Pastor, não entendi. Se os grandes não querem ele, os pequenos querem ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se os capacitados cansaram dele, tem um monte de incapacitados dizendo: Deus, olha eu aqui, recebe a minha adoração. Você não sabe nem falar o português direito. É Jesus, mas ele está recebendo. Ele está recebendo. O importante não é o que vem daqui, o importante é o que vem daqui da alma. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar? Só cante se for verdade. Coração. Jure-me calamacheia. Se eu mergulhar Miau, Shuriminderobagai. Lembra no começo como você adorava? Você chorava, hoje você tem vergonha de chorar. Essa gravata mudou você, hoje você está engessado, até para adorar você ficou bem educado. Você dava lugar e nem se importava com quem estava do seu lado. Mas hoje parece que tem um nível de adoração. Você se importa quem olha para você. Você se importa quem vê o seu jeito de adorar. Você no baile funk rolava até embaixo. No forró dançava a noite toda. Aqui não. Aqui não é lugar de medir a nossa adoração. Aqui não é ligado na performance. Aqui é em espírito. Aqui é em espírito. Aqui é em espírito. O que é espírito? Espírito não vem de Deus. Espírito regenerado do homem só pode adorar quem já nasceu de novo e tem contato com ele. Agora, quem não tem contato com ele, Natan, que busque nessa noite. Agora, quem tem contato, a adoração é espontânea. Não precisa de eu pedir para você adorar. O espírito regenerado, pastor Samuel, ele tem sentimento de adorar a Deus. O espírito que nasceu de novo, eu estou falando de quem nasceu de novo. Está no rol da igreja é uma coisa, nascer de novo é outra coisa. Oh, glória. Fique de pé, gente, com a permissão do nosso pastor. Pode? Posso. A hora vem. E já chegou. Já chegou, não vai vir não, já chegou. Pastor, quando é que vai vir? Não vai vir não, já chegou. A questão é, vai ficar preso ao sistema antigo? Ou vai entrar no novo sistema de adoração? Eu sei que os senhores, a gente vai chegando. Já não é mais aquele rapaz de 17 anos, né, pastor Josias? A carne vai pesando, o osso vai pesando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem uma coisa que não envelhece, é o espírito de um adorador. Se tem uma coisa que não cansa, é o espírito de um adorador. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em. Repita comigo, em. Sabe o que significa em? Não tem como adorar fora dele. Os amados que entendem de grego aqui vão poder me ensinar. O prefixo em, a palavra em, está dizendo, não tem como adorar sem ele. 34 anos sem ele não seria
nada, mas por causa dele. Por causa dele é que a gente pode adorá-lo em espírito e em verdade. E você pode perguntar: pastor, mas eu me dei tanto para a obra dele. Mas o seu doar para a obra dele também veio dele. Pastor, eu me aperfeiçoei tanto por causa da obra, mas até o aperfeiçoamento veio dele. Querido, por gentileza, pegue na mão desse irmão, por gentileza, e diga para ele: tudo veio dele, tudo veio dele, tudo veio dele. Vamos descer mais, vamos se esvaziar mais, vamos abrir mão do título, vamos abrir mão da nossa posição. Tudo vem dele. Sem ele você é somente barro, sem ele você não é nada, sem ele você é barro, mas com ele você é templo, 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 você é templo. E está escrito: a glória da segunda casa. O Minaia, Calamachúria, Jomendoria, a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. A glória da primeira tinha a arca, a glória da segunda tem vasos de barro. Tem vasos de barro. Você crê que ele pode batizar com o Espírito Santo hoje? Você crê que ele pode tomar vasos em profecia aqui hoje? Você crê que, aleluia, caroços vão desaparecer aqui hoje? Você crê que doenças cardiovasculares, doenças traumáticas, emocionais vão ser curadas aqui hoje? Então receba aí agora, receba. Choblefai delura baracalabá dorobagan dorogalai terrai joma. Antes de restaurar a adoração, o Espírito Santo está me dizendo: eu vou restaurar você. É você, 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 é você. Você é o primo. Onde camandaraga soriaba. Oh, há uma presença de Deus aqui entre nós. Há um novo tempo de adoração, um novo nível, não da boca para fora, mas do espírito regenerado. Se você é da marcha, meu filho, se você é do glória a Deus e o aleluia, se você é da mão levantada, o novo tempo chegou. Está liberado, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado. Se você pode, oh, misture essa mão levantada com glória a Deus e aleluia. O pai procura, o filho procurou e não achou. O pai procurou e também não achou. Só que Paulo vai dizer uma coisa, pastor Calomão, interessante. Ele diz assim: aonde há o Espírito de Deus, aí há. Sabe qual é a mentalidade de Paulo? Ele está procurando. O pai procurou e não achou, Natan. O filho procurou e também não achou. Aí Paulo está dizendo: o pai não achou um verdadeiro adorador e nem o filho, mas o Espírito procura os verdadeiros. Sabe o que ele está dizendo? Você perdeu uma oportunidade, perdeu duas oportunidades, mas nessa noite, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Pastor, ele vai restaurar a adoração. Vai. Ele já restaurou-la. E aonde ele restaurou ela? Ele restaurou na cruz do Calvário. Ele restaurou na cruz do Calvário. Quando ele abriu o braço e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
e ele entregou o Espírito naquele momento, o véu do templo se rasgou, e quem não podia entrar, pastor Calomã, agora pode. Eu não tenho R$1 no bolso, mas o caminho está aberto. Eu não tenho carro novo, mas o caminho está aberto. Eu não sou muita coisa, mas o caminho está aberto, 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 está aberto. Doce maracandoro bagai. Feche os seus olhos por alguns minutos. E eu fecho agora. Oh, oh, Espírito, enche mais lá na galeria, Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, enche na galeria. Enche aqui no meio das irmãs, Espírito Santo. Enche aqui no meio das irmãs. Eu não posso, mas tu podes. Levanta os adoradores que estão caídos aqui nessa noite. Pessoas que chegaram aqui rastejando, fraca, dizendo: hoje é meu último culto. O Espírito Santo está me dizendo: eu vou levantar você. Eu estou dando a você uma nova chance. Eu estou dando a você uma nova oportunidade. Eu estou pegando na tua mão e dizendo: levanta. Se há alguém entre nós nessa noite, que você entrou aqui e precisa ser restaurado nessa noite, eu quero orar por você. Se você não sente mais a presença de Deus, se você se sente uma fonte seca e uma água parada, o Espírito de Deus está dizendo: eu quero renovar você nesta noite. Querida, minha intenção aqui não é impressioná-los com palavras bonitas. Eu não vim aqui só com palavras de persuasão e sabedoria humana. Eu vim aqui anunciar que o poder de Deus quer restaurar você nessa noite. Aonde está você? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Deus. Tem alguém aqui nesta noite? Eu quero orar por você. Se não tem, eu vou fazer o que o Espírito de Deus, oh glória. Aonde está você? Eu quero orar por você. Isso. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero. Eu tenho 2 jovens aqui. Tem mais alguém? Terceira jovem vindo ali. Cadê a quarta? Pastor, quem é o senhor para pregar para mim? Eu não sou ninguém. Eu cheguei nessa igreja em 2003, jurado de morte, viciado nas drogas, e ainda continuo me considerando nada, mas eu sou alguém que fui transformado. E deixa eu lhe dizer uma coisa: é pela obra de Deus na mão dos senhores que eu estou aqui nessa noite. E enquanto você chega, isso tem mais alguém? Nós vamos orar agora. Chorabacandorobagalassuriandarabahai.